Bom dias. Bom dia. Bom dia. Aqui estamos, final da nossa semana. O que, filho? Legal. Isso aqui é sexta-feira, o pessoal vai deixando um pouquinho mais tarde. Eu dormi mais um pouquinho hoje. Bom, enfim, não dá pra gente esperar, né? Vamos seguir o barco. Bom, eu queria hoje, né, trazer aí aquela nossa roda de troca de saberes, de impressões. Agora, eu não sei se vocês preferem a gente fazer essa troca agora ou daqui a pouco. O que eu percebo geralmente depois das respirações, a, a tendência à conversa é menor, né? Mas também, acabando de acordar, às vezes não tem muita ideia passando, né? Mas enfim, vou deixar aberto, livre aqui. Se alguém sentir, Vivi, quer compartilhar alguma coisa, como é que tá sendo, como é que... Eu acho que é legal, eu acho que a gente começar, que aí o pessoal vai chegando, quem tem que chegar talvez, não sei, né? Boa, boa. Não, e assim, os insights que eu tive foram vários, né? Eu tive o primeiro insight que eu tive, assim, foi a minha dificuldade de foco, né? Há vários momentos eu ali fazendo o trabalho, e eu queria às vezes mexer em alguma coisa, né? E eu estou na frente do computador, aí eu queria ligar o computador, então eu percebi a dificuldade que eu tenho em focar em alguma coisa, né? E não só a parte de focos, assim, também eu sentia a, dif- é, a falta de comprometimento mesmo, porque assim, teve vezes que eu não assisti de manhã e foi por preguiça mesmo, né? E aí isso me retratou muitas coisas assim que deu, de repente não alcançaram um objetivo por falta de própria determinação minha mesmo, né? Então, ou seja, assim, me deu assim vários lapsos não só respiratório, né, de estresse, mas também comportamental, né? O meu como anda o meu comportamento, né? Então, e uma outra coisa que eu achei bem legal, assim, também, que eu até comentei, eu fui num trabalho, um ritual, e eu comentei com o pessoal que eu achei legal, o primeiro lapso foi quando você fez a primeira semana do trabalho que era gratuito, e aí eu percebi que o número de pessoas até era é menor do que o número de pessoas que estão presentes, e eu falei assim, nossa, como tem poucas pessoas querendo, às vezes, autoajuda, né? Porque a gente oferece algo de graça e mesmo assim nem Uhum. todos estão dispostos, né? Então aquilo me deu uma reflexão. E uma outra que foi assim que quando, né, no caso foi da sua postura, que você tem um objetivo, um foco, não interessa a quantidade, se eu só tenho algo a passar, aquilo que eu tenho de melhor, entendeu? Então, e olhando nessa visão. Então, isso daí me trouxe bastantes reflexões relacionadas a isso, entendeu? Não, que E legal. quanto ao processo respiratório também, acho que a partir de tudo, desse processo, foi o que me deu todo esse lapso, né? Que legal. Tipo, oxigenou as ideias também, né? Fantástico, Vivi. Ó, muito grato para muito bom ouvir, porque isso abre para tantas outras reflexões, né? Porque o que está passando na cabeça de um pode ser o que está passando na cabeça de outro, e muito comumente é como se fossem peças do quebra-cabeça mesmo. Então, não era exatamente assim, mas eu também vi esse lado que ela está falando, e aí, quando a gente compartilha, isso fica muito óbvio, né? E que legal, você citou a questão do comportamento. Eu acho válido fazer um, fazer um preâmbulo aqui rapidamente, que
essa questão do comportamento é muito interessante, porque quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de proteínas, a gente está falando de bioquímica no nosso corpo que se move de um jeito ou se move de outro. É assim que a gente forma comportamento dentro de nós. E, e aí, em relação a essa bioquímica toda, o que que faz com que essas proteínas em nós, porque tudo é proteína no nosso corpo, né? Tipo, não é que tudo seja proteína, mas assim, a proteína é a que é a responsável realmente pela formação dos, né, tecidos, órgãos e tudo, e ela é a responsável também por vários mecanismos, né? Então a gente fala do vírus agora, ah, não, tirou a proteína, porque a proteína é que vai dar, vamos dizer assim, funcionamento para as coisas. E o que que faz com que essas proteínas no nosso corpo se movam, se criem movimento, literalmente criem movimento, porque elas têm um movimento, a molécula de proteína tem um movimento, é o estímulo. E o estímulo vem da onde? Vem, ele pode ser um estímulo interno, uma força de vontade e tal, mas ele é geralmente amparado pelo estímulo ou a ausência do meio ambiente. Então, por que que às vezes a gente vai viajar e não está no nosso dia a dia, a gente se sente completamente outra pessoa? Fala, nossa, puxa, eu fui viajar, eu quase não me reconheci, né? Tava sempre de bom humor, tava não sei o quê, não sei o que lá, que seja qual for a situação. Porque aquele estímulo, aquele meio ambiente está te passando outros estímulos e as suas reações bioquímicas estão se comportando de outra forma e você está produzindo um comportamento diferente, né? Então quase uma equação matemática, só que é uma equação que não é só, não envolve só elementos químicos, é o que eu comi, o que eu deixei de comer, não, mas quais foram os estímulos elétricos, inclusive, neurológicos, que aquele ambiente proporcionou. E no nosso ambiente, no nosso dia a dia, na nossa casa, esses estímulos, às vezes, isso eu falo que eu também é um testemunho pessoal meu. Às vezes, eu fico percebendo que eu tenho que me reinventando no dia a dia, porque o dia a dia é isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou fazer com que eu veja a novidade, eu esteja aberto para o insight, para o uau, né, para aqueles momentos de eureka nosso, né, aqueles momentos que nos deixam inspirados, né, sem ter que recorrer a um café com cacau, por exemplo. Então, esse eu acho que é um trabalho realmente que exige músculos, né, músculos internos nossos de fazer acontecer, né? E, e o que você citou, eu acho que é a história de todo mundo, né? Tem dia que a gente fala, nossa, hoje não vai dar. E no dia seguinte a gente vê, ah, bom, vai, hoje eu acho que vai dar. Porque também nós somos cíclicos, né? Então tem um monte de coisas acontecendo no nosso corpo, muitos estímulos acontecendo, né, no nosso corpo, e é normal a gente passar por essas oscilações, mas acho que você falou tudo, né? Só estou aqui rebuscando um pouco. Gratidão, muito legal, Vivi, muito legal ouvir mesmo, faz a gente refletir. E é isso, né? Seguir remando, porque é aquela história do Bhagavad Gita, né? Que fala do Karma Yoga. O que é o Karma Yoga, né? Você plantar e não saber se vai colher, porque o que te cabe é plantar, né? Então, plantando, remando, no mesmo lugar a gente não fica, né? Isso é fato. E quiçá a gente acaba levando uns aos outros, levando não, mas inspirando um ou outro pelo caminho também, porque no momento que a gente está meio num loop, sei lá, não muito produtivo, só de olhar às vezes alguém que pode ter sido até inspirado por nós em algum outro momento, né? Fala assim, ô cara, vamos aí, vamos aí, vamos junto, né? Então isso que eu acho que é a beleza também da rede, de estar fazendo junto. Então, e a relação às pessoas ser gratuita, as pessoas não virem e tal, isso eu acho que é uma questão que a gente está vivendo hoje da saturação, né? Toda a informação está disponível. Se você quiser entender sobre microbiologia, se você quiser entender sobre física quântica, é só abrir o computador. Não precisa fazer, não precisa pagar nada. Não paga um centavo. Só que essa atitude nos colocou numa situação que voltou para nossa inércia. Ah, já que está tudo disponível, a hora que der vontade eu vou. Ixi, aí a gente é pego na questão da vontade. E essa questão da vontade, de novo, sem aquela faísquinha, o fogo não acende, né? Então a respiração eu percebo que é uma forma que, mesmo sem vontade,
mesmo aquele dia que você tá assim, sei lá, cansado, deprê, triste, enfim, você consegue pelo menos criar um pequeno estímulo que seja com uma sequência pequena, curta, não precisa ser intensa, porque não é todo dia que a gente tem aquele vigor, dizer, não, hoje eu vou, nossa, hoje eu vou, né, tirar a tampa. E não é sempre assim, né? E não é legal ser sempre assim também. Eu falo por experiência própria, de ter voltado de turnê, dando workshop, 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 e cheguei, meu, eu tive que ficar doente, eu tive que me colocar, falar, filho, agora você fica quieto aí, porque eu estava sempre muito estimulado, muita respiração, banho de gelo, e au, 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 au. Chegou uma hora que o corpinho falou assim, ó, meu amigo, agora você descansa, baixa a bola, você não vai conquistar o mundo. Então, tem esses momentos que a gente precisa realmente chegar num, né? E também, ao contrário, é verdadeiro. Quando a gente chega, já não aguenta mais a letargia, não aguenta mais, nossa, todo dia igual, puxa, tem que fazer alguma coisa, né? Nesse momento também a gente. Só que é isso, né? Meu compadre, que já é falecido, falava assim: se você olhar no pêndulo do relógio, por mais que ele tiver, a hora que ele estiver acabando a bateria, estiver parando, quando você olhar lá, meia hora que quase não estiver movendo, ele ainda tá assim, né? Então, eu acho que os nossos extremos eles vão diminuindo, né? A gente vai chegando mais próximo do centro, né? Mas se olhar com mais profundidade, talvez ainda esteja movendo. Então, e aí, Danilo? Oba. Beleza? Quer compartilhar alguma coisa? E se eu falei alguma coisa foi por acidente, a gente tocou no fone aqui. Desculpa. Não, não. É que soltou o mic aí, eu falei, ah, bom, de repente o Danilo quer fazer uma partilha. Ah, tá, é que eu coloquei o fone. Mas tô tranquilo, bom dia aí. Tá bom. Bom, Bruno, Cláudia, vocês querem compartilhar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Então, para mim está sendo muito importante também a questão do foco, da atenção, que você pontua bastante também sobre os processos. E ao físico também que eu senti foi que eu tinha um desconforto estomacal antes, Hum, e de um tempo para cá eu tenho sentido que sumiu. Tem uma sensação de gases, né, no estômago, de arroto. Então, acho que também talvez tenha a ver com respirar pela boca, talvez, e mais ser consciente da respiração. E durante o dia eu tenho sentido mais energia e também disposição para seguir o dia da melhor forma possível. E tem sido muito, muito bom, muito importante. E começar o dia dessa forma, né, com essa egrégora, então é hum, legal essa reunião. Então, eu só tenho a agradecer. Muito bom. fantástico. Maravilha. Legal. Eu acho que tem sim, tem relação com a respiração bucal, ela é responsável por muitas coisas assim no nosso corpo, muitas coisas não desejadas, né? Então, por exemplo, muita gente tem assim a dentição, né? Os dentes pouco tortos e tem reflexo da nossa respiração bucal, depois, né, tem que usar aparelho ou não, mas isso muda a estrutura da nossa arcada. Então, quando você respira pela boca, isso começa realmente mudar a parte mecânica, né? Não só a parte bioquímica, mas a parte mecânica também, né? Então, além da gente estar não filtrando o ar, não aquecendo o ar e estando propenso também a várias outras infecções por conta disso. Então nossa, que conquista, hein? Eu também, eu fiquei muitos anos respirando pela boca, não tinha o que fazer e porque o meu nariz também ele não funcionava bem. E foi quando eu mexi a respiração ajudou 80% quando eu comecei a trabalhar conscientemente com ela, mas eu ainda sentia um bloqueio físico, no caso, rinite, muita secreção e tal. E o que para mim foi o divisor de águas foi eu ter cortado um elemento da minha alimentação, que hoje em dia eu me dou o luxo de usar quando eu quero, assim, no final de semana, mas saiu do meu dia a dia, que era o glúten. Então, pãozinho, macarrão, tudo que envolve glúten para mim e eu não sou celíaco, é que dá, né? Eu não tenho esse quadro de celíaco, mas ao mesmo tempo eu percebi que existem sensibilidades no nosso corpo e não necessariamente que te colocam tipo, te colocam como celíaco, né? Mas são
sensibilidades. Então, se você chegar a um ponto de passar da marca, aquilo pode virar realmente um processo alérgico. E então tem alimentos que irritam a nossa parede intestinal e começa um escarcéu realmente acontecer. E às vezes esse escarcéu, ele não é muito, é um escarcéu silencioso. É uma gritaria silenciosa. A gente não percebe, de vez em quando dá uma diarreia, de vez em quando, sei lá, uma constipação, alguma coisa começa a acontecer que lá na frente pode desencadear uma inflamação mais crônica ou sei lá, uma doença autoimune, porque acho que a gente já falou mais ou menos o que acontece, né? Quando a gente não consegue digerir certos alimentos, isso vai como que criando fissuras na nossa parede intestinal, na nossa parede do cólon, todo no trato gastrointestinal. E como ali é um local muito rico de processos químicos acontecendo, então muita acidez, muita fermentação, muito isso, aquilo, porque é onde tudo acontece, né? A fornalha do corpo, isso começa a vazar esses exossomas, esses resíduos de processos químicos começam a entrar na nossa corrente sanguínea. E é quando a gente começa a ficar inflamado e não sabe por quê, porque não tem nenhuma inflamação aguda, não é uma dor de garganta, não é um vírus, não é nada. Não, é uma inflamação sistêmica. É mais sério o problema. Então, essa relação que a gente tem com o que a gente absorve pela boca, e não estou falando de oxigênio, estou falando de alimento mesmo, ela está completamente, intimamente ligada ao que a gente à nossa saúde, como é que a gente vai funcionar. Então, mas começa assim, né? Então é um processo, né? Consciência respiratória, consciência alimentícia e não só isso. O que eu sempre falo também é que sessão de respiração não substitui sessão de movimento, porque movimento é vida. Né? A gente está falando de proteína. É que eu não tenho aqui como demonstrar uma coisa, mas assim, a proteína realmente, a molécula proteína, ela tem um movimento. E o que significa isso? Que se o corpo também precisa se mover para estar num estado de, a gente chama de saúde, né? Então jamais a gente, acabei pegando uma avenida paralela aqui do papo, mas só para dizer que às vezes a gente acha que é só a sessão de respiração já tá, não precisa fazer mais nada. Não, precisa sim, precisa se mover, precisa tomar sol, precisa comer bem e tomar muita água, né? Então são as funções básicas. Pô, legal, Bruno, gratidão. E também um processo durante a respiração, tem aquela parte que tira todo o ar, fica o menor ar possível, sabe? Também segurar o ar também tem sido um desafio. No começo foi bem difícil no primeiro dia, tanto é que eu tive que abrir a janela para tentar pegar o mais ar possível, que deu um desespero mesmo. Aham. Mas também eu acho que veio aí durante o processo, durante os outros dias, veio um sentimento de que, acho que trauma mesmo que eu tive na infância, que eu me afoguei 3 vezes Uau, na piscina. Mas então, aí veio isso como para trabalhar esse trauma também. Então, uau, olha aos só. poucos, eu trabalhando, mas também no meu tempo. Então, acho que esses traumas que vêm à tona, sentimento, né, que vem à tona, que Uhum, foi tão, uhum. né, importante trabalhar isso também no processo. Com certeza. Só de você estar consciente, não significa que aquilo não vai vir mais na tona, né? Mas ele vem com menos potência, porque quando a gente não sabe de onde está vindo, qual formigueiro que tá saindo, né? A gente fica meio num estado de, nossa, o que está acontecendo? e Tal, mas você já identificou, né? O que pode ter sido, vamos dizer assim, o gatilho desse processo. E isso, outro dia, quem estava comentando também, um outro amigo nosso aqui do grupo, que ele tinha dificuldade com essa questão, se na hora da retenção, se eu não conto o tempo, ele ficava assim, nossa, quando que eu vou ter que respirar e tal, a mente inquieta, e já começava meio que gastar o oxigênio, e gasta mesmo. Porque eu também lembro que no começo que eu estava estudando um processo, e percebia que qualquer pensamento que eu tinha na hora da retenção era como se eu tivesse de fato usando o oxigênio. Aí eu falei, não, é muita viagem. Imagina que pensamento vai gastar oxigênio? Gasta. Todo o processo no corpo, psicobioquímico, físico, ele usa energia, usa ATP. ATP vem da onde? Da combustão do oxigênio. Então você pensar. Então não é à toa que a gente fica o dia inteiro pensando e fala, pô, eu tô cansado, não aguento fazer mais nada. Por quê? Você estava, né,
torrando e o cérebro gasta muita energia, queima muita energia mesmo. Então, qualquer processo psíquico, ele vai consumir esse oxigênio e vai tender a gente ficar cada vez menos tempo na retenção. Precisa forçar? Claro que não tem como forçar isso, né? Agora, uma chave é você, na medida que você vai... tem uma frase bonita assim, que a gente vai entregando a nossa existência à existência. É como se a gente fosse desmanchando mesmo, como se fosse... deixa quieto eu. Deixa, vou me largar. Né? E esse processo de confiança vai acontecendo na medida que a gente vai vendo que parece uma queda livre para, meu Deus, e aí vou ficar assim, mas você vê que é só uma história realmente isso sendo contada. Porque no processo você pode respirar a hora que você quiser, mas essa tormenta, ela é psíquica. E não tem o que fazer, não tem como operar cirurgia nessa tormenta psíquica. Só tem como estar como observador e deixa ela gritar à vontade ali. Então, esse processo de desapego é o que você falou, cada um no seu processo, mas já sabendo que é só ir entregando, é só ir relaxando. E quando a gente relaxa, a gente fica 10 vezes mais forte, mais resiliente. A gente vê isso bem na banheira de gelo. Quando o cara chega lá muito fortão, não, eu vou brigar, eu vou ficar, sei lá. O cara contrai, ele fica 20 segundos, o gelo gospe ele. Fala assim, não, sai fora. E porque não é força. A força tá na entrega. E para nós, assim, nossa sociedade, ela cultiva e adora muito, já faz, sei lá, uns bons 10 mil anos, que a sociedade é sobretudo patriarcal. Então tem uma soberba na nossa psique humana muito grande, de conquista, de luta, de guerra, né? Então, assim, aquela versão yang, versão do macho alfa. E isso, para processos internos, é o tiro no pé completo, porque a gente não consegue se conquistar dessa forma, né? Na verdade, a conquista interna é uma entrega. Né? A conquista do outro pode ser mais forte, ser mais não sei o quê, mais desenvolvido, você coloca o outro como seu subordinado, mas isso não tem nada a ver com o processo interno, né? Então, que legal, legal, Bruno, gratidão aí pela partilha, sempre muito rico. Gratidão. Cláudia, quer compartilhar alguma coisa do processo, algum insight para nos enriquecer? Olá, bom dia. Bom dia. Olha, gente, assim, ele estava comentando, né, da questão de prender o ar. Ontem, no caso, eu fiquei muito afoita, porque eu não consegui tanto acompanhar aquele teu ritmo, sabe? Sim, Mas depois, ao longo do dia, eu fui percebendo que ontem eu não estava tão bem. Eu já não acordei muito esse 100% de vigor, entende? sim. Enfim, por uma questão que eu, enfim, compartilhei com uma amiga, minha amiga estava se separando e tal, e aí eu acho que eu vivi um pouco o problema dela e a preocupação, enfim, né, coisas de vida, e eu fiquei muito grilada com ela, fiquei triste mesmo, né, e ontem eu não acordei tão bem. Então eu comecei esse nosso momento, eu estava muito letárgica, estava muito pesadinha, né, Uhum. acordei assim meio e não acompanhei, mas, fui no meu ritmo, sabe. Enquanto você fazia 3 rodadas, eu fazia uma, mas fui no meu limite, porque eu não estava acompanhando. Isso. Mas, ainda que eu não estivesse acompanhando tão bem, né, no teu ritmo, no caso, eu tive ganhos. E, sobretudo, essa percepção de entender o porquê que eu não estava ali. E eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho estado tranquila, né, assim, mente, corpo, apesar do caos, né, geral, né, que nos rodeia, mas eu acho que esse ganho da percepção, isso aí está uma coisa muito eminente, né, com esse trabalho. Hum. E, inclusive ao longo do dia, eu tentei fazer rodadas de respiração, conscientes, e aí eu, fiz esses momentos, né. E, e essa percepção tá muito
tá forte, né? E isso é muito bacana. É, é, isso é muito bacana, é muito gratificante, viu, Thiago? E fora a disciplina, né? E como você disse anteriormente aí falando com a Vivi, a gente com tanta facilidade que a gente tem, a gente perde esse gancho de querer realmente fazer, né? Então essa disciplina, essa vontade a gente não está exercitando. Então, para o que nos é benéfico, a gente tem que parar e, pô, peraí, né? Isso é um benefício para mim. Então, tenhamos disciplina no que nos é benéfico, né? Um momento, ou que seja 5 minutos, como você fala, ou que seja, enfim, a gente tem que perceber e tem que se ater a essa nossa necessidade e os benefícios e o quanto poder nós temos interiormente para mudar um pouco o nosso quadro, né? Seja orgânico, seja mental, enfim, tá? Mas de forma não vou me alongar, porque se deixar eu falo muito. Obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Acho que você traz também vários pontos chaves aí. E o que me ocorreu de comentar, até já inspirado na Vicky, que é uma amiga nossa, holandesa, também instrutora do método Wim Hof, com a qual a gente fez um curso online e tal, um curso em vídeo, né, do Sistema Off. Ela trabalha bastante com esse aspecto energético, né? Outro dia ela estava dando uma masterclass e ela falava exatamente desse cenário, que a gente entra em contato com alguém e como somos onda, não somos apenas partículas, e somos onda, a gente entra em contato com alguém e as nossas ondas, né, literalmente a nossa radiação, ela permeia a radiação ali e vice-versa. Então esse é um processo que você narrou muito bem. Né? Você entrou em contato com uma amiga que está vivendo um drama específico e de repente você se empatizou com aquela situação a ponto de, vamos dizer assim, você que estava bem, certamente a sua onda influenciou a dela a sua, e aí há um equilíbrio de forças, né? Essas coisas são muito matemáticas até. Então, assim, quem está muito forte, mais forte, né, dá um pouquinho, o que está mais fraco doa um pouquinho, recebe, e aí o outro abaixa um pouquinho e até as ondas meio se nivelarem. Tenho certeza que a sua amiga deve ter se sentido melhor depois da sua visita, da sua conversa. Conversa, né? Foi até Google Meet e tudo, mas assim, ela estava bem down, né? E aí, assim, você, por mais que você não tenha o que falar, né? Mas você sempre dá alguns pontos e assim, ela faz yoga todo dia, e aí a gente tenta, né, complementar alguma coisa, porque são experiências, né? Enfim, Uhum. e aí a coisa vai, né? E é como você fala, essa questão de energia, né? A gente troca, né? E aí é isso, tá? Fantástico. E, e é uma linha fina mesmo, né? Da gente poder estar ali para o outro, né? Ou para quem que seja, no entanto, também consciente desses processos, né? Então, tem alguns protocolos que a gente também vai aprendendo no caminho, que é essa coisa de você poder doar, mas não doar pessoalmente. É uma coisa até soa meio paradoxal, assim, mas assim, a fonte não é pessoal. O pessoal, ele é apenas, vamos dizer assim, um instrumento da fonte, vamos colocar assim, né? E, e quando a gente doa pessoalmente, parece que a nossa reserva pessoal cai um pouco, né? Então é o que um dos professores que eu gosto muito fala, que é o Moody, que fala assim, é você ser íntimo, porém impessoal. Parece contraditório, mas é você estar ali com a pessoa realmente, mas ao mesmo tempo consciente do que você estava falando, desse processo pessoal, né, desse processo energético, e dizendo, opa, tem um ponto ali que esse ponto eu sei que se passar, depois aí vai vir a novela mexicana, energeticamente falando, né? Então, É, é um ponto bem, é um ponto bem, né, sutil esse, de estar ali com o outro, estar realmente mostrando empatia, ao mesmo tempo desidentificado do seu processo pessoal e do processo do outro. Só que a gente não consegue se desidentificar do processo do outro antes da gente trabalhar
do nosso, pessoal, e é o que o Bruno trouxe à tona, né? As respirações vão trazer coisas à tona. A Vivi trouxe isso também. E conforme a gente vai caminhando nesse processo de se colocar em xeque, né, que eu falo assim, colocar o eu pessoa em xeque, de consciência ali, só presente consciente desse processo, né? A gente vai como criando mais espaço, né? Vai criando mais espaço. Agora, nos momentos cappuccino da vida, é fácil. Agora, no momento que a gente tem que tomar um chá de carqueja, aí é É. difícil não fazer cara feia. Então, então é o aprendizado mesmo. Legal, cara, de gratidão, viu? Falou. Muito bom. Aí a nossa roda é cada vez mais rica. Isso é muito bom. Eu acho que é super válido a gente pegar esse momento para trocar uma ideia, ouvir um testemunho, às vezes inspira outra coisa, né? Aqui como o Danilo comentou também, foi uma associação nova para ele, então gratidão por isso. Ok. Eu gostaria então hoje da gente estar fazendo um resumão a nível de prática, porque a gente vai entrar na próxima semana, e na próxima semana eu gostaria de poder usar o nosso tempo que a gente tem junto para praticar, e isso que a Cláudia colocou é muito, muito importante, cada um no seu ritmo, então talvez eu puxe ali uns ritmos mais fortes ou mais lentos, mas está sentindo de fazer mais forte e vice-versa. Então é importante você já ter estabelecido essa, né, e com essas 3 semanas, acredito que isso já deu tempo, né, de você perceber, puxa, aqui não tá legal, nossa, preciso respirar mais lento. E aí isso é a ideia, né? Não existem dois ritmos iguais, existe sim um processo da gente conscientemente nivelar, vamos dizer assim, os nossos batimentos cardíacos e tal. É o que a gente faz na primeira parte, quando a gente respira naquela respiração coerente, 4x4, mais lento, e todo mundo vai entrando nessa mesma vibe. Né? Então, isso a gente está fazendo conscientemente. No momento que a gente começa a aumentar a intensidade, cada um tem uma forma de chegar na intensidade. Então, a outra chave que chega para mim é assim, para a gente compartilhar, nunca vá na intensidade sem antes fazer um trabalho de base. E é mais importante esse trabalho de base bem feito do que você falar, tenho 5 minutinhos só, vou respirar que nem um furacão, e no final você está se sentindo meio esquisito, porque a sensação é essa, a gente não respira direito quando a gente respira intensamente de uma hora para outra, de repente. Então eu marquei aqui, 3 bloquinhos de 5 minutos. Então, os primeiros 5 minutos você se dedicar a uma respiração coerente, uma respiração lenta, mais ou menos 4 a 6 segundos por inspiração. 7 é o ideal, vai. 7,5 para ser chato. 7,5 segundos na inspiração, 7,5 na exalação. E fazer isso por 5 minutos. Solta com vibração ou não. Isso é algo medicinal, entenda isso. Isso aqui isso é quase uma pílula que você pode tomar. Você tem 5? Faz 3 minutos, pelo menos. 3 minutinhos dessa respiração coerente. Isso vai, assim, mudar vários processos, vai encaixar várias engrenagenzinhas, vai, como eu falei, aumentar a comunicação de coração e cérebro. Isso vai repercutir no processo digestivo, no processo circulatório e tudo mais. Né? Depois, se você tem gás, se você tem tempo e está afim, aí você pode explorar 3 a 5 minutos de uma respiração mais potente. Né? Então, a gente vem trabalhando a 4x4, mas a gente também fez a 4x8, ou a 4x16, ou 4x12, ou seja, a exalação ser mais longa. Isso vai também, embora você faça intensamente, você vai também ter, você vai estar relaxado. Então, é uma intensidade relaxada ao mesmo tempo. Eu estava explorando o que eu chamava de 3x1. Era inspirar em 3, 3 e solta em 1. Tem gente que não gosta desse ritmo. Até tem um vídeo gravado, tá lá no canal. É um vídeo que eu deixo lá para as pessoas poderem praticar. São 10 minutinhos, 2 minutinhos de prática. Mas algumas pessoas já me deram testemunho que não é um ritmo legal para elas. É um ritmo que não flui. Talvez para algumas pessoas fluam. Só que é um ritmo que deve ser feito 3x1, por exemplo. Você coloca mais ar do que solta. É um ritmo que você deve fazer só quando você estiver muito aquecido, muito quente, já respirou 10 minutos, e falar, agora eu vou fazer um set desse aí. Pode ser
interessante para mover alguma coisa a mais. Então ele é um quezinho a mais de intensidade. Depois eu vou compartilhar com vocês um PDF que tem alguns protocolozinhos, tá? De práticas que a gente pode ter a opção e o efeito que ela vai causar em nós. E os últimos 5 minutos, pessoal, é em silêncio, é fazendo nada, é quieto, respirando normalmente, só observando o processo. Super importante. Então aqui deu 15 minutos, mas se a gente for fazer 3, 3, 3, dá 9. Ou seja, 10 minutos, não é muito, né? Só que são 10 minutos milagrosos, que no dia da gente vai fazer muita diferença. Então, olha, falamos, compartilhamos. Então eu queria então é ótimo, né? Coisa de mineiro, né? Como eu falei, fazer um pequeno resumo hoje da prática, e aí a gente vai, semana que vem, sobretudo, praticar com um pouco mais de afinco e intensidade, né? Não vai ter tanta falação. Então, deixa eu mudar isso aqui, peraí. Como é que faz aqui? Speaker View, ok. Então, fecha os olhos. Vou tentar agora procurar já conectar com a respiração. Eu citei esses 5 minutos, bloquinhos de 5 minutos, e não coloquei a bástrica, que é aquela respiração que a gente fez algumas vezes pelo nariz, só movendo o diafragma, né? Concentrando apenas na exalação. A inspiração acontece por tabela, né? Então essa também é uma prática legal quando a gente está um pouco... sabe, quando acorda meio... ou acorda, ou dá durante o dia, mas um processo de letargia mesmo, um processo de... tudo meio, sei lá, meio embaçado. Então eu gostaria de fazer ela um pouquinho. A gente vai fazer a gente tem feito de 1 minuto. Vamos fazer de 30 segundos para a gente conseguir colocar um pouco mais de energia e não vai ser tão forte no nosso diafragma. Então a ideia é soltar o ar. Se o nariz não estiver legal, dá uma suada nele e faz assim mesmo, porque isso já vai ajudar também a desbloquear o nariz. Ok? Então, a gente vai fazer 30 segundos de bástrica, depois a gente relaxa um pouquinho, vamos fazer 3 sets, tá? 3 sets de 30 segundos, com 30 segundos de descanso. Então, solta todo o ar. Segura um pouquinho. Começou, inspira. Solta. Inspira profundo. Solta vibrando. Observa. Solta o ar residual. Inspira. Um pouquinho mais intenso. Soltou. Inspira. Solta vibrando.
Observa. Vê o que o seu corpo está te pedindo. Ajeita ele, inspira profundo. Começou. Inspira profundo. Solta vibrando. Observa. Literalmente 3 minutos. E já vamos entrar no outro bloquinho. 4x4. Então, solta o ar residual. Murcha a barriga. Segura um pouquinho. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Inspira. Solta pelo nariz ou pela boca, conforme você quiser. Inspira. Expande o abdômen, costelas e peito. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Inspira bem profundo. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Última. Inspira bem profundo. Solta vibrando. Segura vazio um pouquinho. Observa aquela vontade de respirar
Quando ela vier, conscientemente você fala, não, ainda não. Vê quantas vezes você consegue dizer, não, dá para esperar um pouquinho. E enquanto ela não vem, relaxa completamente. E quando ela vier e você não conseguir resistir mais, não tem problema, você vai inspirar e soltar imediatamente. Então você vai inspirar profundo e rápido. É uma respiração intensa e rápida, né? É profunda. E solta em seguida o ar e continua nesse processo de retenção vazia. E a mesma coisa, quando vier a vontade de respirar, você fala, ainda não. Então agora você já sabe que quando for realmente necessário respirar, você vai respirar. Então você já pode dizer para sua mente, olha, não precisa ficar ansiosa. Eu que estou no comando aqui, minha amada mente. Na hora que for realmente necessário respirar, a gente vai respirar. Vamos ter um pouco essa atitude, como se você estivesse dizendo para uma criança mesmo, que está ficando preocupada, não, e se faltar o ar, e não sei o quê. Você, calma, meu amor, fica tranquila. Mamãe está no comando aqui, papai está no comando. Fica relaxada. Na medida que a gente vai relaxando, a gente vai tendo mais confiança no processo. Quando precisar, então, estiver no limite, inspira e solta imediatamente, continua retendo. Um, dois, três. Inspira bem profundo. Engole. Contrai então os músculos internos. Manda essa pressão para a cabeça um pouquinho. Agora, se você quiser mandar lá para o abdômen, também mantenha a contração interna. Se quiser enviar de novo para a cabeça, sente como é que é esse movimento. Enviar para a cabeça, enviar para o abdômen. Aumenta um pouquinho a pressão. Manda para o abdômen de novo. 2. Quando forçar muito, a ideia é manter a contração no abdômen, não na cabeça. 3. Soltou. Ok, respira normalmente. Agora nós vamos fazer um 4x8. E agora nesse 4x8, nós vamos exercitar aquela contração que a gente fez anteontem e ontem. Então a cada inspiração, inspira e solta, contraído, para depois então relaxar. Inspira, relaxar no primeiro momento. No segundo momento da inspiração, contrai, períneo, contrai, fecha o ânus e manda para cima, tá? Se for demais, faz no seu ritmo, como você consegue, e tá tudo certo. Ok? Solta o ar residual. 1, 2, 3, 4. Inspira. Solta.
mesma coisa. Quando precisar respirar, diz assim, agora não. Espera mais um pouquinho. E relaxa. Não fica contando os segundos. Se conseguir resistir por uma segunda vez, ótimo. Por uma terceira, ótimo. E a hora que não der mesmo, inspira e solta o ar. E continua relaxado. Se precisar usar uma âncora para sua atenção, coloca ela no centro do seu peito. Se ficar muito abstrato, quiser colocar a mão no centro do peito, no coração, talvez ajude a mente, a atenção ficar mais focada. Vai até o seu limite, quando precisar, inspira intenso e rápido e solta. E continua relaxando. Ok. 1, 2, 3. Inspira profundo. Contrai períneo. Leva assoalho pélvico, contrai abdômen, peito, segura cheio. Engole. Manda para a cabeça essa contração, deixa os ombros relaxados. Agora manda lá para o abdômen. Manda de novo para a cabeça. Manda para o abdômen. 1, 2, 3. Relaxa, vibrando. Vamos fazer um pequeno ciclo. É o facultativo esse, tá? Quem quiser. Se vocês quiserem depois, eu vou passar também um vídeo que tem esse ritmo. Mas já vamos fazer só pra gente fazer junto? Quem quiser. É um 3x1. Então a inspiração é bem profunda e intensa. E você solta com toda a intensidade do mundo, porque é um tempo só que você tem para soltar. A gente vai fazer um curtinho, tá? De 2 minutinhos apenas. Só para vocês sentirem como é que é essa pegada. O ritmo pode ser mais rápido ou mais devagar. Eu vou fazer um ritmo mediano mais para frente um pouquinho. Então, solta o ar residual. Esvazia mesmo. Soletra seu nome. 1, 2, 3, 4. Inspira. 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 Se quiser fazer a contração interna, inspira, contrai. Inspira, contrai. Inspira. Se tiver demais, descansa.
Inspira bem profundo. Esvazia completamente. Inspira profundo e solta normal. Deixa o ar sair. Relaxa. Sente todas essas sensações. Dessa vez, quando você precisar respirar novamente, inspira a menor quantidade de ar, só um fiozinho mesmo de cabelo. Naturalmente você vai deixando a respiração mais solta. Se precisar respirar profundamente, respira. Sente que o corpo está pedindo. Ok. Então, se você puder ficar uns instantes aí, né, em silêncio, absorvendo. Então, quando eu comentei da gente ficar 3 minutos respirando, depois alguns instantes em silêncio, você pode usar esse processo de retenção também como parte do processo. Então, se você ficou 3 minutos estimulando a respiração, você fica, a regrinha, 3 minutos na retenção. Mesmo que você não consiga ficar os 3 minutos retendo o ar, você fica até o seu limite. Depois tem essas duas opções. Ou você inspira e solta e continua retendo até o seu limite, ou você vai modulando para respirar o restante do tempo que você tem ali, a menor quantidade de ar possível. As duas opções vão te dar um resultado semelhante, que é a gente ir aumentando a tolerância ao CO2, né, ao gás carbônico que está sendo acumulado dentro de nós, conforme a gente, né, para, a atividade metabólica continua e o CO2 está sendo liberado na corrente sanguínea. E também funciona de um processo também para você ir absorvendo, literalmente é o que está acontecendo, está absorvendo o oxigênio e também parando os estímulos, né? Então, estímulo, pausa, estímulo, pausa. Essa é uma opção equilibrada. Bom, meus queridos, quero agradecer mais uma vez, desejar um ótimo final de semana para vocês.
Descansem, ou se sentirem também, continuem respirando, quer dizer, não parem de respirar. Então, qualquer comentário, chamem os coleguinhas, continuo dizendo assim, dá uma atiçada no grupo lá, porque o pessoal, não sei, às vezes vai ficando um pouco mais letárgico, não sei. Cada um com seus processos, mas às vezes é mesmo uma falta de estímulo, né? Ah, já sei como é que é. Ah, paguei baratinho mesmo. Enfim, são muitas as desculpas. Mas às vezes, né, é o que um precisava ouvir. Puxa, hoje foi legal. Ou seja, né, compartilhem apenas o que é verdadeiro, porque fake news não adianta. Então, ótimo dia para vocês. Curtam o final de semana, desfrutem. E semana que vem tem mais. E qualquer coisa, me chamem aqui também no particular, se quiserem, se preferirem. Namastê. Bom final de semana para nós.